Olá, pessoal, sejam muitíssimos bem-vindos a mais um programa da série, a série Talking Pills, onde as pílulas falantes trazem até você conteúdo útil e relevante para alavancar todos os seus projetos. Como você já sabe, meu nome é André Lojalo Lima, sou fundador da Red Pill Strategy Marketing, uma agência especializada em conteúdo para redes sociais, comunicação interna, marketing, produções audiovisual e endomarketing. O projeto Talking Pills, ele foi criado para trazer até você experiências vividas por empresários de sucesso das mais diversas áreas da gestão organizacional, da comunicação e de diversas outras áreas, né? E que de uma forma ou de outra eles conseguiram, através de seus insights, revolucionar os seus modelos de negócio, com ideias criativas e relevantes. Daí, pessoal, tivemos essa ideia de trazer até vocês essas experiências vividas pelos profissionais, que de quebra ainda pode te ajudar a resolver um problema ou outro, ou sair de uma outra enrascada empresarial daquelas que a gente costuma se meter, né? Então, bora lá, pessoal? E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre trabalho corporativo e escritórios compartilhados, os famosos coworkings, né? E como esse modelo de trabalho pode ser útil nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo, né? E para falar sobre isso, pessoal, eu vou estar hoje aqui com Anderson Fercil. Ele é especialista em sistemas de tecnologias e ele é fundador da rede de coworking Sunforce, de escritórios compartilhados. Olá, Anderson, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo a essa nossa Talking Pills de hoje e a palavra está contigo. Oi, André, obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar falando com vocês, né? Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem aí nessa área, né? Legal, Anderson. Obrigado mais uma vez aí pela tua presença. E antes da gente começar a falar desse universo coworking, Anderson, conta pra gente um pouquinho da tua história, um pouquinho de quem é o Anderson, da tua trajetória até aqui. Vamos dar uma inspirada nessa galera aí? Não, legal. Eu venho da área de tecnologia, né, com formação em redes de computadores, né, e aí chegou num determinado momento da minha vida profissional, né, como todo bom profissional de TI, você começa a se questionar tudo aquilo que você estava fazendo, tudo aquilo que tem acontecido, né? E aí eu já estava mais ou menos nessa fase, avaliando e tal. Eu tinha um negócio baseado em segurança eletrônica, segurança da informação, né? Quando eu tive um drama pessoal em São Paulo, a gente sofreu um sequestro relâmpago e eu falei, não, vamos mudar de vez, vamos, né, fazer alguma coisa em prol do próximo, né? Foi quando a gente foi participar de uma competição do Google, né, o Startup Weekend, né, que era para criar uma startup em um final de semana, em 72 horas, né? Então, a gente acabou criando uma iniciativa muito bacana. Ela juntava voluntários, ONGs e doadores, né? Só que quando a gente foi procurar um local para a gente colocar essa startup aqui em Guarulhos, a gente começou a sentir muita dificuldade, né? Então, os espaços que tinham ou eram bons demais e não cabiam no bolso da empresa, né? Ou eles eram espaços pequenos e que tinham algumas características que não permitiam que a gente estivesse lá, né? Nossa, super legal essa história, Anderson. Muito bacana, cara. E em relação a esse projeto, a Sunforces, né? Como ela foi criada, como é que você chegou até a Sunforces, tudo muito legal, porque ela vem, inclusive, advindo dessa necessidade de se inovar e de se dar uma solução para os problemas, né? Mas em relação a Sunforces, hoje, onde vocês chegaram a ser uma rede hoje de escritórios compartilhados, com unidades em diversos lugares, né? Comenta um pouco para a gente essa coisa de como você chegou de um escritório que você pegou para atender uma necessidade de trabalho e hoje ele se tornou uma rede de escritórios onde você tem em várias unidades atendendo a diversas necessidades e com alguns diferenciais do conceito tradicional de coworking que a gente vê. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. É bem interessante, André, porque assim, na verdade a gente não, a gente quis observar quais são as necessidades reais do mercado, né? Então, assim, normalmente quando as pessoas pensam em coworking, elas pensam em mesa de pebolim, elas pensam em mesa de ping-pong, elas pensam naquele ambiente hipster. E, por exemplo, a gente já passou por várias fases, né? Quando a gente começou, a gente imaginava que a gente deveria ter um espaço todo aberto, somente posições compartilhadas e que as pessoas
trabalhariam juntas e elas conheceriam o trabalho umas das outras, e a gente descobriu que não é isso que o usuário procura, né? O usuário procurava salas mais privativas, ele procurava... ele queria estar no coworking, mas ele não queria estar misturado, né? Aquela história do tudo junto e misturado, não. Eu só quero tudo junto. O misturado, não, né? E aí a gente começou a trabalhar isso, né? A gente... Inicialmente, a gente tinha só posições de trabalho numa área aberta, depois a gente foi migrando os espaços, entendendo as necessidades do cliente, né? Porque o cliente, ele quer um espaço compartilhado, mas ele quer um espaço que seja produtivo, ele quer um espaço que seja focado. Então, assim, a gente focou, por exemplo, em questões de internet, em questões que aumentar a produtividade dele, não questões que poderiam... É óbvio que a gente sempre pensa na questão do lazer, ter um espaço de descompressão, mas o mais importante, a gente acabou identificando, que são algumas questões técnicas. Então, assim, a gente é feito para aumentar a performance, né? Basicamente, a gente pensa nisso, né? Então, assim, de que forma eu posso trabalhar para que o meu usuário ele tenha a performance do time dele otimizada, né? Então, assim, o que eu posso fazer e implementar no meu espaço para que seja melhor para o meu cliente, né? Para o meu usuário final, né? Então, assim, e é bacana muitas que você vezes a segue gente... uma linha daquela, como diz a célebre frase, né? Fazer o simples é o mais difícil, né? E você consegue simplificar, né? Sem todo aquele requinte, você vai direto ao ponto que a pessoa precisa de um bom espaço para trabalhar, confortável, né? E onde ele se sinta no escritório dele, né? Exato. A gente tem preocupações que são relacionadas ao dia a dia, né? Ao trabalho, né? Então, assim, entre ter um videogame e ter uma internet que pega em todos os pontos do prédio, a gente investe nas antenas de internet, né? Outro ponto também que a gente percebeu é que trabalhando de forma um ambiente claro, branco, simples, sem aquelas coisas de roxo com preto, de muito, né? A gente acabava atraindo alguns públicos que normalmente não vão para o coworking, por exemplo, que são públicos mais tradicionais, contabilidade, escritórios de advocacia, né? Então, assim, com isso a gente conseguiu conquistar uma fatia do mercado que até então não pensava em ir para o coworking, né? Eles tinham uma visão tanto quanto não preconceituosa, né? Mas assim, de que aquele tipo de negócio não caberia num espaço tão moderno, né? Legal. São E esse teu negócios insight é mais muito legal, tradicionais. Anderson, para quem está assistindo a gente, que às vezes a gente está procurando inovar no nosso modelo de negócio, você quer ter uma ideia mirabolante, você quer ter o novo Uber, você quer ter o novo Airbnb, e na verdade, se você parar para observar o teu cliente, você vai observar o comportamento do seu cliente, você vai perceber que muitas das vezes a solução dele está no mais simples, tá, né? Entre aspas, em dar um passinho para trás, não querer acompanhar toda essa novidade, 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 não, simplesmente olha o que o teu cliente precisa, né? E você, pelo que você falou agora, você conseguiu observar que o teu cliente, ele não queria nada dessa coisa avançada, né? Ele queria um escritório compartilhado, desfrutar das vantagens do escritório compartilhado, quer ter tudo numa taxa só, mas ele não quer aquele ambiente hiper hipster, hiper moderno, ele quer um escritório normal onde ele tenha a tranquilidade de concentrar tudo numa taxa só. E você modelando esse teu negócio, né? Percebam, pessoal, que o Anderson ele conseguiu modelar o negócio dele através da simplicidade, de entregar o que uma fatia de clientes não se enquadrava no modelo de negócio atual. Então, ele saiu um pouco daquela linha de coworking para atender o público que queria simplesmente um escritório eficiente, iluminado, ventilado para trabalhar. Então, pensem nisso. Às vezes, o teu modelo de negócio ele está muito mais voltado para a simplicidade do que para o arrojo. Né? Então, inovar nem sempre é inventar uma nova moda. Às vezes, você atender uma necessidade que está ali guardada e muitos não são atendidos, né? Você está sendo inovador. Né? Você está pegando uma fatia de mercado que a maioria não pegou. Né? Um baita insight, Anderson. Legal, cara. Mas aí agora é aquela pergunta... Oi? Eu acho também que isso só foi possível, né? Graças à capacidade que a gente teve de ouvir o usuário, né? Porque se a gente tivesse insistido nas nossas ideias, né, de achar que era legal, todo mundo trabalhando na mesa aberta,
né? E a gente não teria evoluído, né? Então, assim, algo que a gente sempre trabalha, isso inclusive o público está espaço, a gente faz ação, né? A gente faz esse estudo, a gente sempre um pouquinho de encontro ao que ele necessita, né? E quando possível a gente ir além daquela necessidade dele, né? Mas acho que o objetivo principal é que a gente esteja sempre atendendo as expectativas do nosso cliente, né? Perfeito. E aí você percebe, né? Percebam, pessoal, uma frase que o Anderson falou muito interessante, né? Escutar o seu público. Aí eu te pergunto, você já ouviu hoje o que o teu cliente tinha a te falar? Aquela reclamação que às vezes a gente tem vontade de não ouvir, você deu atenção a ela, você anotou o que que incomodava no teu produto, no teu serviço, no teu cliente? Você já deu uma olhada nos comentários das suas redes sociais, se algum cliente está sugerindo alguma mudança, alguma melhoria? Esse é o primeiro grande passo para você atingir a excelência e para você fazer o que o Anderson fez, né? É, casar a tua proposta de serviço com o que o teu cliente precisa. Então, esse insight do Anderson é muito legal, olho aberto, né? Olhos abertos no que está acontecendo nas tuas redes sociais, que são hoje o principal canal de comunicação com o cliente, né? O que está sendo feito de reclamação dos teus clientes antigos, dos teus clientes novos, né? E tocar em frente, sempre. E agora, Anderson, um outro assunto, que é a pergunta que não quer calar, né? Que é o assunto do momento, né? Em que meio a tudo que isso está acontecendo, época de isolamento social, né? Todo esse medo, esse temor causado pela pandemia do Covid-19, né? Não só Ação Forte, mas todo o modelo de trabalho, né? Está tendo que se reinventar, né? Estamos falando de escritório compartilhado, então diversas empresas dentro do mesmo prédio, ainda que a ação inove com essa coisa das salas isoladas, né? Ainda assim você tem uma concentração de empresas, né? Como é que a Sun está fazendo para inovar nisso tudo, esse DNA inovador da Sunforce? Como é que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão se preparando para essa volta, né? Como é que está funcionando? Conta aí para gente, cara. É um momento de se reinventar, né, André? Eu acho que não só a ação, mas acho que todo o negócio ele vai ter que ter uma percepção diferente das necessidades, né? O que a gente fez a princípio? A gente produziu, por exemplo, máscaras personalizadas para os nossos coworkers, né? A gente trocou os produtos de limpeza, né? Então, assim, os produtos de limpeza hoje eles são baseados em cloro ativo, né? A gente fez algumas inserções de álcool em gel para higienização das mãos, nas áreas comuns, né? Então, por exemplo, você vai na área de refeição lá em cima, você vai na área do café, você vai na entrada, né? Todas essas áreas elas têm álcool gel disponível. Então, Nas áreas assim, comuns, a né? gente em todas as áreas comuns. Então a gente tentou, da melhor maneira possível, se adaptar a isso, né? Porque assim é uma crise sem precedentes, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente tem que tentar minimizar esses efeitos, né? Perfeito. Então está sendo tudo preparado para a volta aí do pessoal, para o pessoal voltar já a Sim, carga total e com toda a segurança, né? a gente está ansiosamente aguardando, né, o retorno das atividades, né? E enquanto isso a Legal. gente tem trabalhado duro aí, né, para poder receber os nossos clientes assim que a reabertura for autorizada, né? Legal, Anderson. Uma outra coisa que também o pessoal às vezes tem muita dúvida, né, Anderson? Nesse momento em que a gente fala de trabalho compartilhado, escritório compartilhado, onde eu posso trabalhar remotamente, ou o meu trabalho remoto, ou o meu home office, né? A gente sabe que a Sun tem muitos clientes hoje que fazem home office dentro da Sun, né? Então, em vez de eles ficarem, às vezes a distância dos seus lares para os seus trabalhos é muito grande, então eles optam por trabalhar na Sun, né, em estilo remoto, né? Como é que você acredita que agora nesse novo normal que a gente vai ter, né, qual a correlação a gente pode executar entre o trabalho compartilhado, o escritório compartilhado e o modelo de trabalho remoto, né? Que correlação a gente pode fazer entre esses dois modelos, né, separados ou até mesmo mesclados, né? De que forma essa nova reorganização pode contribuir com a produtividade, né, do perfil do novo profissional? Bom, o primeiro ponto que a gente pode tocar é que inicialmente a gente identificou que o trabalho remoto, assim, por exemplo,
vou falar aqui especificamente da unidade de Guarulhos, né? Você tem pessoas que trabalham aqui no home office, né? Que não é um home office, ele trabalha daqui, mas assim, o escritório dele principal, ele gasta de carro 2 horas até a Vila Olímpia, né? E da casa dele até a Sam, ele gasta 20 minutos, né? Então, né, de trânsito, de estresse, de incômodo, né? E com isso a gente entende que ele já vem para o trabalho de forma mais própria para produzir, né? Então a gente entende que 1h40 para ir, 1h40 para voltar, né? A mais são quase 3 horas do dia dele que, né? São contraproducentes, ao contrário daqui, né? Que ele já pode chegar e ele pluga o laptop, o telefone e ele já está. Ele espetou isso na rede, ele já está no ambiente corporativo, ele já está trabalhando, né? Quando a gente fala de trabalho remoto também, a gente tem algumas dificuldades. Quando a gente trabalha em casa, por exemplo, que você falou do home office, né? A grande diferença do home office para o trabalho remoto aqui no ambiente corporativo. Quando você está em casa, o cachorro late na hora que você vai fazer uma ligação importante, a esposa pede alguma coisa, o marido pede alguma coisa, os filhos não acham algo. Então, assim, você tem uma série de ações que são concorrentes e contraproducentes. Então, assim, tudo acaba diminuindo a sua produtividade. Você tem dois concorrentes fortíssimos, né, para o seu trabalho, que são a geladeira e a televisão, que acabam com o seu dia, né? Porque você vai para a geladeira, você está com vontade de comer uma coisa, aí quando você vê, você já pegou uma, você já pegou a outra, aí quando você vê, você está lá no fogão fazendo, e aí o dia vai passando, né? E você acabou parte do dia na cozinha, né? E a outra é a televisão. Você fala assim, não, só vou ligar aqui enquanto eu almoço, enquanto eu vejo o jornal, aí você assiste o SPTV, você assiste o outro jornal, você muda para CNN, depois você vai para Globo News, depois, quando você vê, você já está 4 horas da tarde assistindo Sessão da Tarde, né? É mesmo. Então, assim, tudo isso, ele requer uma disciplina muito rígida, assim, para que você tenha, para que você produza, né? E já aqui não, aqui, por exemplo, você subiu para a área de alimentação, você comeu, você volta para o trabalho, né? Você foi, agora nesse tempo de pandemia, né? Você pediu a comida, ela chegou, você comeu, você volta para sua sala, né? Então, você A não vantagem é tem alguns minutos você está em casa, né? Então, assim, você está muito perto de casa, você está muito rápido, né? Então, assim, acho que essa é a grande vantagem do trabalho remoto, né? O home office, eu acho que para esse momento de crise, de pandemia, de dificuldade, ele foi importante para que, assim, você não parasse total, né? Mas ele é um paliativo, né? Ele não pode se tornar algo como, né, a regra, né? Porque É. assim, se você fizer uma avaliação rápida, né? Eu, por exemplo, de todas as pessoas que eu convivo, né, que eu conversei, que estão trabalhando em home office e tal, eu conheço 2 pessoas que falaram, não, para mim eu produzo mais em casa, né? Então, sei lá, no universo de 100, né? Então, assim, é um percentual muito baixo, né? E falam, não, para mim é bom porque eu saio e vou para a geladeira, vou fazer as coisas. Então, assim, não é bom. É verdade. É ruim. Agora, É para as cômodo, pessoas. né? Mas não é bom. Não é É cômodo, mas produtivo. não é bom. Acho que É um é ambiente perfeito, voltado né? à procrastinação, né? A pessoa, ela não percebe que o tempo passa, né? E não produziu. É, é, é. Então, assim, E quando é você muito legal você percebe. falar isso, porque a gente tem as tendências que as pessoas estão falando em decorrência ao pós-pandemia, esse novo normal, né? Fala-se muito que o home office é o do futuro, o home office é o do futuro. Acho que você colocou muito bem, o home office ele é um paliativo, né? No momento que a gente está vivendo agora, né? Mas eu acredito que disso tudo, uma nova tendência muito forte vai ser encurtar distâncias da casa para o trabalho, né? Esse tempo que as pessoas passam no trânsito, acho que percebeu-se que dá para se produzir não estando necessariamente sentado lá na mesa do escritório, que fica a 50, 60 quilômetros da sua casa, ou a 2 horas de trânsito, mas por outro lado também percebe-se que em casa também não tem uma produtividade. Então acredito que essa alternativa que a ação oferece, né, que é um posto de trabalho, né, próximo da sua casa, né, ela está estrategicamente colocada próximo às áreas residenciais, onde a pessoa possa
com alguns poucos minutos, às vezes até de caminhada, chegar ao seu posto de trabalho com toda a estrutura digital, né, física, né, e de suporte possível. Eu acredito que isso sim seja uma nova tendência, né? Você trabalhar mais próximo de casa, mas sim no ambiente corporativo, né? Sim. Não, e hoje também você tem grandes empresas que eles estão reduzindo o tamanho das posições e tirando essa coisa de a minha mesa, né? Você tem um posto de trabalho, então você chega lá e você trabalha da estação que estiver disponível. Você não tem mais essa questão de ter esse aqui fica esse departamento, você tem um andar lá, você chegou, você tem uma mesa disponível, você senta e trabalha. E aí aqui a gente proporciona isso também, né? Ele tem uma mesa disponível, um espaço de trabalho, ele pode, só que a diferença é que ele não vai pegar 2 horas de trânsito até a Vila Olímpia, né? Verdade. Hoje em dia, se você for pensar não em tempos de pandemia, mas em tempos normais, para você ir daqui de Guarulhos para o centro, estou falando do centro de Guarulhos, tá? Da região mais central, até São Paulo, você está falando de 1 hora e É pouquinho, verdade. né? Quando eu falo de 2 horas até a Vila Olímpia, isso depende do horário, porque se você estiver no horário de pico, é daí para mais, né? É Então, verdade. Isso acaba você atrapalhando a falou da rotina. questão de mobilidade, né, da questão de urbanismo, que é muito importante, né, e que São Paulo pode travar. Para mim, um lugar que uma cidade que você demora para ir de uma região periférica para o centro dela 3 horas, ela está travada. Não é que ela pode travar, ela está travada já, né? Uma outra coisa bem legal que você está falando, mas o pequeno empreendedor que está olhando a gente, ele deve estar se questionando: puta, mas será que eu consigo custear isso? Será que eu consigo pagar isso? E outro dia você estava me falando que a Sam ela tem opções também de períodos temporários, né? Se eu preciso receber um cliente, eu preciso fazer um dia de trabalho, eu quero entender como é que funciona isso. A Sam Force ela disponibiliza muito essa coisa do day use, né? De você pagar um dia para utilizar, né? Para a pessoa entender se esse modelo é realmente para mim ou se isso cabe para mim, né? Um espaço onde eu possa atender um cliente esporadicamente, tomar um café e conhecer um pouco mais sobre espaço de trabalho. Como é que funciona isso, né, para o pequeno Então, empreendedor? Como é que funciona essa modalidade? Então, André, é que na verdade assim, né, está no nosso DNA, né? A gente tem que somar forças. Então, assim, se você está começando, não adianta eu te oferecer uma posição de trabalho por 1.000 e poucos reais por mês, né? E te dar um chopp grátis às sextas-feiras, né? Porque isso não vai caber no seu bolso, né? Então, assim, o nosso objetivo é que a gente consiga atender o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, o representante comercial, né? Aquele cara que ele tem essa necessidade, né, de estar num ambiente corporativo, de estar num ambiente onde ele consiga ter uma produtividade adequada, né? Mas Uhum. que também ele consiga pagar por isso, né? A gente tem que unir o que é tecnicamente viável, o que é desejável, com o que é possível economicamente, né? Perfeito. Então, assim, nosso objetivo é esse. Então, como que a gente fez? A gente segmentou isso. Então, assim, se você precisa de uma sala, atender um cliente seu numa sala de reunião, a gente seleciona isso por período, né? Então, você pode fazer um período na sala de reunião. Se você deseja atender um fornecedor ou uma outra pessoa, né, num determinado horário, a gente faz. Se você quer trabalhar uma vez por semana, a gente faz 3 vezes por semana. Então, assim, a gente molda pacotes de acordo com a sua necessidade, né? Então, assim, Sensacional. nosso objetivo é que você esteja conosco, somando forças e produzindo, né? A gente quer fazer que essa roda da economia gire, né? Nosso Verdade. objetivo não é ser algo elitizado, né? Nosso objetivo é que você venha para trabalhar e a gente esteja junto. Que bacana, cara. E é legal porque isso desmistifica um pouco essa coisa do coworking, aquela coisa do alto coworking lá, da Morumbi, né? Aquela coisa desmistifica mostrando que isso é para qualquer pessoa que queira empreender, queira ter foco no seu negócio, né? E eu É, acredito muito que foi esse um dos motivos pelo qual a gente agendou esse bate-papo aqui, porque eu acredito fielmente, Anderson, que isso vai ser o novo normal. A gente tenta entender novas tendências e a gente às vezes não percebe que o útil ele está na simplicidade, o útil ele está na prática do dia a dia e de você simplesmente manter foco no que você faz. E pelo que você falou, a Sam, ela traz isso muito legal em todas essas modalidades de trabalho que a gente proporciona, né?
Mas, Anderson, agora o nosso papo está bastante legal, mas eu imagino aí que você está na sua correria do seu dia a dia, não quero tomar muito mais do teu tempo, mas eu queria te pedir que deixasse uma mensagem para aquele empreendedor que está meio perdido, está buscando uma solução agora, está tentando entender tudo o que está acontecendo ainda, não consegue se trabalhar no home office, não consegue trabalhar, ir para o escritório e está perdido. Manda uma mensagem para esse pessoal aí. Eu acho que primeiramente, André, o ponto principal, assim, né? Quando você fala assim, né, uma mensagem para que as pessoas estejam nesse momento, né? Acho que é um momento novo para todo mundo, né? E eu acho que é um momento da gente se unir um pouco mais, né? Apesar da separação física, né, de aglomeração, eu acho que a gente tem que entender um pouco mais as necessidades do nosso próximo. Esses dias eu ouvi uma frase muito legal que talvez a grande problemática dessa crise não seja uma questão de imunidade, ela seja de humanidade, né? Então, assim, a gente precisa entender um pouco mais as necessidades do nosso próximo, daquele cara que é nosso cliente, daquele cara que está conosco, a gente poder ouvir um pouco mais, a gente ser mais presente. Então, para isso, a gente se coloca à disposição das pessoas que estão passando aí por dificuldades, né? E para estar junto realmente, né? Nosso objetivo, enquanto DNA, né, é soma de forças, né? Então, eu acredito que se nós todos trabalharmos em prol do próximo, né, a gente consegue ir mais longe. Então, né, quando você fala assim, né, o que você poderia deixar de frase, né, de dica, eu acho que seria isso realmente, né, da gente se propor a somar forças com o próximo, né? Eu acho que esse é o legado que a gente procura deixar enquanto Sanforças e enquanto empresário, empresa. Como o próprio nome diz, né? Somando forças, né? Anderson, sensacional, cara. Só tenho a te agradecer pela tua presença com a gente aqui, né? Dizer pra gente aqui, para quem não sabe, é uma honra para a Red Pill, a equipe Red Pill, poder contribuir na comunicação da Sanforças, né? Nós já somos parceiros já há alguns anos, né? Então para a Red Pill é uma honra não só poder trabalhar com a ação, como ter o Anderson aqui, então é uma honra dupla. Quero te agradecer demais pelas duas oportunidades, de poder trabalhar com vocês, de poder ter o nosso escritório lá na Sanforças. Eu sou testemunha viva de tudo isso que foi falado, né, e pela oportunidade de estar compartilhando a tua experiência aqui com a gente. Muito, muito obrigado, viu, Anderson? Valeu pela força, valeu por... E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um programa da série, a série Talking Pills, onde as pílulas de conhecimento realmente falam e mandam o recado para você que quer dar uma alavancada no seu modelo de negócio, precisava de apenas um pequeno insight para isso. Mas não esquece, manda aí suas sugestões, suas opiniões, compartilha, clica, compartilha. Semana que vem a gente está trazendo mais pessoas aqui para dar as suas dicas e os seus pulos do gato para vocês, ok? Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, André. Valeu.